Bem-vindo, portista. Este espaço é teu, é nosso. É de quem sente o Porto como parte da própria vida, de quem não foge quando o barulho aperta e de quem nunca vira a cara quando é preciso defender o símbolo. Aqui não há discursos mornos nem análises frias. Aqui fala-se com alma, com memória e com a consciência de que o Porto nunca foi só futebol, foi sempre atitude, confronto e união. Hoje trazemos temas que mexem com identidade, com orgulho, com história e com futuro, daqueles que fazem parar para pensar e olhar para o clube com atenção redobrada. Se estás aqui é porque sentes isto, porque queres ouvir tudo sem filtros e porque sabes que ser Porto é estar presente em todos os momentos. Por isso deixa já o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir não é neutro nem confortável. Vai levantar debates, vai tocar em feridas e vai reforçar aquilo que nos distingue. O que vais ouvir agora é só para quem é Porto de verdade. Há momentos em que o silêncio seria mais fácil, mas nunca foi esse o caminho do Porto. E foi exatamente isso que André Vilas-Boas deixou claro quando decidiu responder às declarações de Frederico Varandas. Não foi um comunicado seco, não foi uma frase solta, foi um texto carregado de intenção, identidade e memória, publicado na revista Dragões, onde o presidente do Porto acusou Varandas de hipocrisia e memória seletiva. E diz-me, portista, quando vês o líder do clube assumir esta postura frontal, não sentes orgulho por ver o Porto a defender-se sem medo, sem baixar a cabeça, como sempre fez. Vilas-Boas foi direto ao ponto, recordou episódios que muitos tentam apagar, falou de arbitragens, de critérios inconsistentes e da facilidade com que certos discursos mudam conforme o contexto. E depois trouxe um exemplo que não é por acaso, o gesto de fair play de Pepe, reconhecido oficialmente, usado como contraste claro com situações recentes envolvendo o capitão do Sporting, Morten Schulman. E aqui pergunto-te diretamente, portista, não sentes que esta comparação diz tudo sobre valores, sobre cultura e sobre a forma como cada clube se posiciona dentro e fora do campo? Quando Vilas-Boas escreve que é feio cair na área para ganhar um penalti, não está apenas a criticar um lance, está a marcar território moral, a dizer que o Porto não abdica da sua identidade para ganhar vantagem fácil. Quantas vezes ouvimos dizer que o Porto só pensa em ganhar a qualquer custo e quantas vezes a história prova exatamente o contrário? Não te parece importante que alguém o diga de forma clara, sem medo de incomodar? O texto vai ainda mais fundo quando fala do Porto como o homem na arena, aquele que enfrenta poderes instalados, desvalorização constante e críticas permanentes. E diz-me, portista, não sentes que esta descrição encaixa como uma luva naquilo que vivemos há décadas? Não é isso que nos une, essa sensação de lutar sempre contra mais do que 11 adversários. Mas atenção, porque esta tomada de posição não é um ponto final, é um ponto de partida. Vilas-Boas termina a apelar à união e ao foco no título. E quando pensávamos que esta seria apenas uma resposta institucional, mal sabíamos que o que vinha a seguir ia reforçar ainda mais a força deste momento dentro de campo. Porque palavras ganham ainda mais peso quando são acompanhadas por números. E a próxima notícia prova exatamente isso. Se a primeira notícia mostrou o Porto a falar alto fora das 4 linhas, esta confirma que dentro do relevado a resposta é ainda mais forte. Francesco Farioli assinou simplesmente o melhor arranque de sempre do Porto na história do campeonato, e isto não é opinião, são números frios que contam uma história quente. 14 vitórias e um empate nas primeiras 15 jornadas, invencibilidade total, liderança isolada. E diz-me, portista, alguma vez viste um Porto começar assim uma liga sem sentir aquele arrepio de algo especial a ganhar forma? Nunca, em mais de 100 anos, o Porto tinha conseguido um registro destes. Nem nos tempos de domínio absoluto, nem nas épocas de títulos consecutivos. Só o Benfica de 72-73 conseguiu melhor em toda a história do campeonato português. E aqui faço-te a pergunta direta. Quando ouves este dado, sentes orgulho ou sentes ainda mais responsabilidade, aquela pressão boa de quem sabe que agora todos vão querer derrubar o líder? Há mais. O Porto venceu todos os jogos fora de casa até agora. 8 deslocações, 8 vitórias. Só uma vez na história tinha feito algo parecido, em 1996-97, com António Oliveira. Não te soa isto o Porto à antiga, aquele Porto que entrava em qualquer estádio como se fosse o Dragão, sem pedir licença, sem tremer. Os 43 pontos somados representam uma melhoria clara face à época passada. À mesma altura, o Porto era terceiro e ainda andava a tentar encontrar-se. Hoje lidera, impõe-se e cresce. E quando olhas para o banco, para a serenidade de Farioli, para a ausência de euforia mesmo perante recordes, não sentes que há ali uma mentalidade rara, uma combinação de ambição e controlo que tantas vezes fez campeões. Somando todas as competições, Farioli leva 21 vitórias em 25 jogos.
Só 3 treinadores fizeram melhor no início da sua passagem pelo Porto: André Vilas-Boas, Artur Jorge e o próprio António Oliveira. E pergunto-te, portista, não te arrepia ver o nome de Farioli a entrar nesta lista, ao lado de treinadores que marcaram eras? Mas atenção, porque quanto maior o feito, maior a expectativa. E quando pensávamos que este momento já não podia ganhar mais força, surgiu uma notícia que toca diretamente no coração do clube, na sua espinha dorsal, naquele que guarda a baliza e simboliza a estabilidade. E acredita, a próxima notícia vai mexer contigo. E se as palavras e os números já davam sinais de força, esta notícia vem tocar diretamente no coração de qualquer portista. Diogo Costa renovou contrato com o Porto até 2030. Não é apenas uma assinatura num papel, é uma afirmação clara de identidade, de continuidade e de compromisso com o símbolo. E diz-me, portista, quando vês um capitão, formado no clube, assumir este compromisso em pleno auge da carreira, não sentes que algo está mesmo a ser bem feito? Diogo Costa não é apenas o guarda-redes titular, é líder, é voz no balneário, é referência dentro e fora do campo. Desde que assumiu definitivamente a baliza, tornou-se sinónimo de segurança, de autoridade e de rendimento constante. E quando sabes que a defesa menos batida da Liga assenta muito na sua presença, na forma como comanda a linha defensiva, não te transmite uma tranquilidade diferente olhar para o futuro. A renovação até 2030 vem acompanhada de uma cláusula de 60 milhões de euros, um valor que mostra equilíbrio entre proteger o jogador e respeitar o mercado. E aqui faço-te a pergunta direta. Portista, preferias um Porto que segura os seus símbolos a qualquer custo ou este Porto que protege, valoriza e planeia com cabeça fria? Não te parece que esta gestão reflete maturidade, algo que tantas vezes pedimos? Diogo chegou ao Porto ainda miúdo, passou por todas as etapas, cresceu com o clube e hoje é capitão, internacional português, vencedor de títulos e presença regular nos grandes palcos. Quantos jogadores podem dizer o mesmo? E quando vês um produto da casa assumir este papel no momento em que o Porto lidera, bate recordes e cresce como equipa, não sentes que há aqui uma linha invisível a ligar passado, presente e futuro? Mais do que os títulos conquistados, mais do que as defesas decisivas, esta renovação é um sinal para o balneário e para fora. Um sinal de estabilidade, de ambição e de confiança no projeto. E diz-me, portista, não sentes que esta é daquelas decisões que se revelam decisivas lá mais à frente, quando os jogos apertam, quando a pressão aumenta e quando cada detalhe conta? Mas atenção, porque quando se fala de identidade e de história, há um nome que paira sempre sobre tudo isto. Um nome que construiu o Porto moderno, que marcou gerações e que continua presente mesmo depois da partida. E quando pensávamos que este momento já estava completo, percebemos que ainda faltava olhar para a memória, para a raiz, para aquilo que nos trouxe até aqui. A próxima notícia não é sobre o futuro, é sobre a história. E vai arrepiar qualquer portista. Há notícias que não se medem em números, nem em classificações, nem em recordes. Medem-se em arrepio, em silêncio pesado, em emoção difícil de explicar. A abertura do memorial dedicado a Pinto da Costa é exatamente isso. Um momento de memória viva, de reconhecimento eterno, de ligação profunda entre o clube e aquele que mais o moldou. E diz-me, portista, quando ouves falar deste memorial aberto no dia em que Pinto da Costa faria 88 anos, não sentes que o Porto sabe honrar quem lhe deu tudo? Este espaço, construído a partir de mais de 10 mil objetos deixados espontaneamente pelos adeptos junto ao Estádio do Dragão, não é apenas um local físico. É um retrato do impacto humano, emocional e histórico de um presidente que transformou um clube regional num gigante europeu e mundial. Quantos presidentes no futebol português conseguem gerar este tipo de resposta popular, esta ligação quase familiar com os adeptos? Não te parece que isto diz mais do que qualquer discurso? O memorial fica num local simbólico, no corredor de acesso aos balneários, mesmo ali onde os jogadores passam antes de entrar em campo. E aqui pergunto-te diretamente, portista, não é poderoso pensar que cada jogador que veste esta camisola passa diariamente por um espaço que lembra o que significa ser Porto, o que foi conquistado, o que se exige? Não sentes que isto também é identidade, também é responsabilidade? A decisão de abrir o memorial ao público, de forma gratuita, foi assumida por André Vilas-Boas, cumprindo uma promessa feita em Assembleia Geral. E diz-me, não te transmite segurança ver um presidente que respeita o passado, que honra a memória, mas que ao mesmo tempo constrói o futuro com clareza? Porque não há Porto forte sem memória, e não há memória viva sem ser partilhada. Este memorial passa ainda a integrar a tour oficial do estádio, permitindo que qualquer visitante perceba que o Porto não é apenas títulos, é sentimento, é história, é resistência.
E quando olhas para tudo isto em conjunto, para o que está a ser feito dentro de campo, para as decisões estruturais, para o respeito pela história, não sentes que há um fio condutor, uma linha clara a ligar todas as peças. Mas atenção, porque enquanto o Porto honra os seus, o futebol continua a girar, os caminhos seguem, e há histórias que se fecham e outras que se abrem longe do Dragão. E quando pensávamos que este ciclo estava completo, surge uma última notícia que nos faz olhar para fora, para alguém que passou pelo Porto e agora segue outro rumo. E acredita, o próximo capítulo fecha este conjunto de notícias com um olhar diferente, mas igualmente revelador. E fechamos este conjunto de notícias com um olhar para fora, mas que diz muito sobre o que ficou cá dentro. Martin Anselmi, antigo treinador do Porto, foi anunciado como novo técnico do Botafogo, assinando contrato até 2027. Uma notícia que, à primeira vista, parece apenas mais um movimento de mercado, mas que levanta perguntas inevitáveis para qualquer portista atento. E diz-me, portista, quando vês um treinador que passou pouco tempo no Dragão seguir rapidamente para um projeto desta dimensão, não pensas logo no contraste entre caminhos, decisões e timing. Anselmi saiu do Porto após apenas 6 meses, numa escolha que na altura gerou dúvidas, discussões e alguma divisão entre adeptos. Havia quem defendesse continuidade, havia quem pedisse mudança imediata. Hoje, com o Porto a liderar, a bater recordes e a apresentar um futebol consistente sob o comando de Francesco Farioli, não te perguntas se aquela decisão, difícil e impopular para alguns, não foi afinal o momento-chave da época. Quantas vezes um clube é julgado não pelo que faz, mas pela coragem de corrigir a tempo. O Botafogo elogiou o trabalho de Anselmi, sobretudo o que fez no Independiente del Valle, onde conquistou títulos e criou uma equipa competitiva. Mérito não lhe falta, percurso não se apaga. Mas aqui fica a pergunta central. Portista, achas que o Porto precisava de esperar por um projeto em construção ou precisava exatamente do que tem agora, resultados imediatos, liderança clara e uma ideia rapidamente assimilada? O futebol é feito de momentos e contextos. Anselmi teve o seu, Farioli está a ter o dele. E quando olhas para o presente, para a estabilidade do balneário, para a ligação entre equipa, treinador e direção, não sentes que o Porto ganhou clareza. Não sentes que hoje há menos ruído interno e mais foco no essencial, no jogo, no trabalho diário, na vitória. Esta saída de Anselmi serve também para lembrar algo importante. O Porto não vive de nomes, vive de decisões. Quem passa pelo Dragão leva sempre algo, mas o clube segue em frente, maior do que qualquer individualidade. E diz-me, portista, não é isso que sempre nos distinguiu, a capacidade de seguir, de reagir, de corrigir e de crescer. E assim se fecha este ciclo de notícias. Palavras fortes, números históricos, compromissos renovados, memória honrada e caminhos que se separam. Quando juntas tudo isto, não sentes que estamos perante um Porto consciente de quem é, de onde vem e para onde quer ir. Porque quando tudo parece alinhar-se, o verdadeiro desafio começa. E o que vem a seguir vai exigir ainda mais de todos nós.